Principalmente agora. A arca representa Cristo e a igreja. Mas aqui, na questão da salvação individual, essa arca é Cristo. É nossa escolha se nós queremos entrar ou não. Para os irmãos com quem estou falando agora, vocês todos já entraram em Cristo. Mas isso não garante que você vai estar isento da grande tribulação. Isso não garante que você vai ser um vencedor. Você que entrou em Cristo, você estará na Nova Jerusalém. Mas para estar no reino, nós precisamos entrar na arca como a igreja. Então, eu já falei na semana passada, falei na semana anterior, e eu falo hoje de novo. Essa arca representa Cristo e a igreja. A escolha é nossa se nós entramos ou não na vida da igreja. E a escolha é nossa também, ou não, se nós entramos em Cristo. Querido amigo que está me assistindo, talvez querido pré-adolescente, adolescente ou até jovem, se você ainda não se decidiu receber Jesus Cristo, você ainda não entrou na arca, a decisão é sua. Se você vai entrar ou não, se você vai entrar em Cristo ou não, se você vai receber Jesus Cristo ou não. Mas lembre-se, quando a porta se fechar, quando Deus fechar a porta, não tem como entrar mais. Agora eu quero dar um encorajamento para todos os irmãos que já receberam o Senhor. Quando a porta fecha, ninguém vai poder sair também. Isso mostra a segurança da nossa salvação. Uma vez em Cristo, queridos irmãos, você não tem como sair mais de Cristo. Você é salvo para sempre. Louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui João 10. Como é bom ter essa segurança da salvação. Uma vez que eu estou em Cristo, eu não tenho mais como sair. Estou em Cristo para sempre. Uma vez que eu nasci do Senhor, uma vez que eu nasci do Espírito, uma vez que eu nasci de novo, uma vez que eu nasci de Deus, eu não vou poder desnascer. A salvação é eterna. Então vamos ler João capítulo 10. João capítulo 10. Eu valorizo, irmãos, todas essas frases que estão aqui relacionadas à arca. Quando você lê, Deus fechou a porta após ele, parece que não tem nada a ver. Não, aqui tem um significado. Tão grande salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação é eterna, você não pode mais perder essa salvação. Uma vez que Deus deu a salvação para você, você é salvo para sempre. Não tem mais como sair. Então vamos lá, João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Está vendo, queridos irmãos? Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Você está dentro da arca, Deus fechou a porta e ninguém mais vai tirar você mais da arca. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você e eu estamos na mão do Senhor, e fala no versículo 28, ninguém nos arrebatará da mão dele. E no versículo 29 fala que nós estamos na mão do Pai, e ninguém vai nos arrebatar da mão do Pai. Louvado seja o Senhor. Vamos agora continuar a leitura. Nós temos que avançar. Versículo 17, capítulo 7, versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Daí quando as águas cresceram, a arca então começou a boiar, a flutuar. Essas águas nós já explicamos na semana retrasada, que representa a água do batismo, de 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos ler de novo, queridos irmãos. 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 a 21. Os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água.
a água que matou aquela geração, essa água também o separou daquela geração e salvou a família de Noé. Por quê? Porque a família de Noé estava dentro da arca. Eu quero repetir isso porque isso é crucial. A qual figurando o batismo, está vendo? Essas águas representam o batismo. O betume que calafetou a arca por fora e por dentro é que salvou Noé do julgamento do dilúvio. Ou seja, é a redenção de Cristo através do seu sangue. A água do dilúvio, primeiro, o que aconteceu? O que a água do dilúvio fez? Primeiro, julgou o mundo daquela época. Segundo, separou Noé daquela era maligna. Separou. Olha só, tem esse conceito na Bíblia. Vamos ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Queridos irmãos, isso é santificação posicional. Atos capítulo 2, versículos 40. Com muitas outras palavras, esse é o discurso de Pedro, a pregação de Pedro. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos, separai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Por isso que Marcos 16:16 fala: quem crer e for batizado será salvo. O batismo é o que nos separa. Os filhos de Israel foram salvos da morte dos primogênitos, comendo cordeiro e com sangue na porta. Mas eles tiveram que sair do Egito e cruzar o Mar Vermelho. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Salvai-vos desta geração perversa. Então, essa água do dilúvio, número 1, julgou o mundo. Número 2, a própria água separou Noé e sua família daquela era maligna. Mesma coisa com a água do Mar Vermelho, que representa também o batismo. Número 1, julgou os egípcios. Quando o mar se fechou, todos os egípcios foram mortos dentro. Quando você atravessa as águas, passa pelas águas no batismo, todas as hostes do inimigo, as coisas velhas da sua vida, vão ser mortas, enterradas nas águas do batismo. E você vai ser salvo e vai sair em ressurreição. Então, essa água do Mar Vermelho, primeiro julgou os egípcios, número 2, salvou os filhos de Israel do Egito, os separou do Egito. Eles passaram para o outro lado, não tinha mais como voltar. Então, irmãos queridos, essa água do batismo representa a morte de Cristo. Representa a morte de Cristo. Romanos 6 fala, né, que nós somos batizados na sua morte através do batismo. Louvado seja o Senhor. Então, número 1, a água do batismo, né, julgou Satanás e o mundo, como nas ilustrações, nos versículos nós já falamos. E número 2, salva a mim e a você do mundo condenado e do poder das trevas de Satanás. Vamos ler Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, essa água do batismo nos salva do mundo, nos separa do mundo, e o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. Hebreus 2,14. Nesse versículo nós vemos que quando somos batizados, queridos irmãos, né, essa água do batismo representa a morte de Cristo, e Cristo, na sua morte, destruiu o poder das trevas de Satanás. Não é o batismo em si, irmãos, é a morte do Senhor que nos salva do mundo. Essa morte, a cruz do Senhor. Por isso que o Gálatas 6 fala: estou crucificado para o mundo. É essa cruz que tem esse poder de aniquilar, esse poder de separação. Essa cruz. Agora, e o batismo, como é que se relaciona? É que quando nós somos batizados, nós somos unidos com Cristo na sua morte, como Romanos 6 fala. Quando somos batizados, nós somos
batizados na sua morte, nós nos unimos a Cristo na sua morte, e o efeito da sua morte se aplica a nós. E nós somos separados do mundo, crucificados para o mundo, e Satanás é destruído, o poder das trevas é destruído.